Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Tudo bom, pessoal? É isso aí. E tamo junto. Calma, Claudinha, tá no áudio ligado, calma. Mais uma vez aqui, diretamente do quarto da Alice, mais uma aula de língua portuguesa do professor Andrius Barcaro. Vocês viram lá que já tem conteúdo extra, né? Que hoje eu vou falar um pouquinho sobre editorial, porque se a gente ficar só na apostila, se vocês derem uma olhada aí na apostila, o texto que vai ter depois é texto prescritivo, o texto que está tendo agora é texto expositivo, mas era para preparar um seminário, né, em sala de aula, e não tem propriamente dito matéria para ver, certo? Então eu estou dando uma reforçada aí, por isso que é interessante que os amigos de vocês que não estão entrando nas lives acompanhem pelo menos lá no Moodle, né, as aulas, porque a partir de agora começa conteúdo extra além da apostila, certo? Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo bem? Beleza, obrigado, Mirella. Pessoal, quero começar a aula fazendo uma pergunta. Onde vocês estavam em 8 de julho de 2014? Alguém se lembra onde estava? Casa, provavelmente assistindo a Copa. Eu tava vivo. Assistindo a 14 de Copa. julho. Mas foi dia do 7x1? 8 de julho? Não tô lembrado. Foi o dia do Nossa, 7 a eu 1. sou muito bom de memória. Foi o dia do 7 a 1. Onde vocês estavam? Tava em casa. Aqui em casa mesmo. E aí? Falem um pouquinho desse dia aí pra mim, quem quiser falar. Eu não lembro Vamos nem conversar que sobre eu isso, né? Vai, vamos lá. Falem um pouquinho. Não precisamos conversar sobre isso, sabe? Pra que ficar remoendo o passado, coisa... Precisamos coisa conversar complicada. sobre isso. É um trauma que a gente tem, né? Mas precisamos falar. Bom, tava todo mundo em casa, todo mundo animado, achando que o Brasil ia conseguir ganhar de 12-1. E ia passar pra final, vai pegar, sei lá, a Holanda, provavelmente. A gente não imaginava também que a Argentina ia passar pra final. E... é isso aí. E aconteceu o que aconteceu. É. Vocês sabem que teve um cara que apostou, foi o único cara que apostou 7 a 1 na Alemanha. O cara ficou rico depois disso. O cara ficou rico porque ele apostou que o Brasil ia tomar de 7 a 1 e o Brasil realmente tomou de 7 a 1. Nem ele acreditou. Ele apostou tipo na zoeira. Vou perder aqui 2,50. Eita, pô, tô milionário. Então, R$3 mesmo, quem liga para R$3? E foi lá e jogou, ficou milionário. Não sei se milionário, mas pelo menos ele pegou uma boa quantia em dinheiro, né? Ele... Comprou um Chevette novo. Sim, certeza, né? Uma patinete, enfim. Um patinete, né? Pessoal, por que eu tô relembrando esse fatídico, né, 7 a 1 aí que aconteceu? A Natália tava falando que tava dormindo, quando acordou viu a decepção. Como que você consegue dormir na hora do almoço, um pouquinho depois, 4 horas da tarde, que o jogo foi? Não tem consideração pela Copa? Gostaram da minha cara de bravo? Bom, muito bem. Por que eu tô falando sobre o fatídico 7 a 1? Porque eu separei algumas... Eu separei, não. Eu entrei num site assistindo vídeo de Minecraft. Pessoal, tenha dó. Vocês trocam uma Copa por Minecraft. Não, aí não. Melhor coisa que você fez, viu? Porque pela decepção. Bom, eu entrei num site onde tinha 50 capas de jornais de editoriais de um dia depois do 7 a 1.
É óbvio que o clima é de tristeza nesses editoriais, nessas capas, né, de jornais. E eu vou ler para vocês um editorial desse dia, certo? Nós vamos ver as 50 capas, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre. Eu gosto muito quando tem participação de vocês. Vocês fiquem à vontade para falar sobre a capa, sobre o que vocês quiserem falar. E depois eu vou retornar e aí eu vou explicando para vocês algumas coisas. Desde já, deixa eu perguntar. Vocês têm alguma opção para sexta-feira para o nosso trote? Super-heróis, Dia das Crianças, o que vocês acham? Comentem. Vestido de pinguim. Vestido de pinguim, mas eu não tenho vestimenta de pinguim. Ô, Matheus, tem que ser mais fácil, né? Eu tenho um pinguim. Aí sim, né? Mas acho que a maioria não tem, né? Um pinguim. Vocês têm aí, pessoal? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Todo mundo fantasiado de gatinho. Pega uma orelhinha, coloca... Ah, não, eu não gosto de gato, não. Sai fora. Mas eu já tô. Eu já tô de gato. Eu sou de gato. Aí fica difícil, né? Gostado dela. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tenho a impressão que vocês ligaram a câmera e ligaram a aula e saíram, porque ninguém fala nada. Só ouvi a voz do Vincenzo. Estamos aqui, beleza. Então fala alguma coisa comigo. Participa da aula. Deixa eu me O sentir. senhor vai ficar carente, coitado, gente. É. Eu achei engraçado esse contraste entre a aula presencial e online. Na aula presencial, todo professor é mó bravo. Tipo, cala a boca, ninguém fala nada. Na aula presencial, fala alguma coisa, por favor. Ô, senhor. Oi. A minha irmã pediu pra você imitar o Silvio Santos. Ah, é sério isso? Vamos lá. Imita. Como que ela sabe que é o Silvio Santos? Como é que você sabe? Ele já foi na minha sala. Você foi na sala dela. Entendi. Então vai lá. Então eu vou apresentar a matéria do dia imitando o Silvio Santos, tá? Tá bom, eu posso passar essa vergonha, né? Vocês... Boa, vamos vestido de Silvio Santos. A gente vem com o microfone aqui no peito, cola aqui. O Matheus, aí passa não viaja, maquiagem. não viaja. Não, mandaram isso nos comentários. Créditos a Mirella. Muito bem. Então vamos lá. Posso? Vocês estão preparados para o show de horrores? Claro. Então, Claro. Então vamos lá. O que é a matéria de hoje? Ah, tá. Oi, vem pra cá, vem pra cá. Hoje nós vamos aprender sobre editorial. Oi, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vai, pronto, vamos lá, pessoal. Vamos para o editorial. Uau. Você imita muito bem. Obrigado. Viu? Isso aí é irônico ou é real? Não, é um elogio, fala. Ah, muito obrigado, viu? Ela falou, ela ficou até sem palavras. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Eu vou colocar 50 capas aqui dos jornais. Deem um joinha se vocês já estiverem vendo já. Se já aparece aí para vocês alguma coisa do compartilhamento de tela. Nossa, pessoal, não falar, tudo bem, mas nem um joinha não sai aí. Meu pai eterno, hein? A gente tá vendo assim, senhor. Ah, então tá bom. Quero ver o primeiro, igual o Vincenzo falou, eu tô vendo a diferença entre a sala de aula e a aula online, o professor pede para falar. Mas eu quero ver a hora que vocês voltarem. Quem que vai falar naquela sala? Vocês vão ver só. Que crueldade. Uhum. Nossa, falou com ódio no coração, não gostei, não. Hã? Você falou com ódio no coração, que ódio. Vocês ficaram com medo agora, né? Bom, vamos lá então. 50 capas de jornais do Brasil após a derrota de 7-1 para a Alemanha. Então, o jornal Meia Hora, ele é conhecido por ser sarcástico, fazer mó zoeira. E, nas capas dele, né, as capas desse jornal, são muito
zoeira. E aqui, ó, eles colocaram, não vai ter capa, hoje não dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã voltamos. Enquanto você lia isso, mais um gol da Alemanha. Tudo bem? Aí o jornal Diário do Nordeste, humilhação, 7-1. A imagem do Felipão, da torcedora aí, Brasil. Ó, o Extra do Rio de Janeiro, ele traz o seguinte, ó, o jornal Extra do Rio de Janeiro. Deixa eu ver o bate-papo. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, parabéns aos vice-campeões de 1950, que sempre foram acusados de dar o maior vexame no futebol brasileiro. Ontem conhecemos o que é vexame de verdade. Deixa eu fazer uma meia parte aqui. Em 1950, o Brasil também sediou a Copa do Mundo, certo? E o Brasil perdeu para o Japão. Perdeu a Copa de 1950 para o Uruguai. E um dos chamados culpados por essa eliminação foi o goleiro Barbosa, certo? O goleiro Barbosa falhou em um dos gols do Uruguai e ele foi colocado como vilão dessa história. E por isso que a capa do Extra está fazendo essa homenagem ao Barbosa, falando, olha, fique tranquilo, Barbosa, né? Vocês vão ver mais capas falando sobre também 1950, certo? Vou compartilhar de novo a tela, vamos lá. Você esqueceu de falar o que aconteceu no ano seguinte. O que aconteceu quando? No ano seguinte. Que ano seguinte? Depois de 1950. Veio 1951. Ah, é. Aí Exatamente. o meu time... Exatamente, meu time ganhou o primeiro Mundial. Beleza, é isso mesmo. Olha lá. Parabéns. Né? Barbosa, lá, descanse em paz. Moacir Barbosa Nascimento, goleiro do Brasil, na Copa de 1950, morreu no dia 7 de abril de 2000, carregando para seu túmulo uma injusta culpa pela derrota contra o Uruguai no Maracanã. Uma decepção que pensava se jamais seria repetida. Infelizmente aconteceu e foi pior. A goleada de ontem envergonhou a nação, mas redimiu Barbosa, certo? Aí vocês têm a Gazeta do Povo, a derrota das derrotas. Não foi pesadelo, foi real. Salsichaço, né? Fazendo referência aí ao alimento mais característico aí da Alemanha, que é a salsicha, né? O salsichão, certo? Aí tem os dentes da mulher que estão aí obturados, né? Todos aí, a tristeza dela. Ou ela tá com muita dor de dente. A Gazeta fala sobre o massacre, né? Uma goleada humilhante aí. O Liberal também fala sobre a humilhação. Beleza. Aqui vocês têm um exemplo de editorial, certo? Aqui vocês têm um exemplo de editorial. Esse editorial é do Correio Brasiliense. Lembrando que, se vocês quiserem anotar aí, o editorial, ele marca a notícia de um grupo de pessoas, de uma marca, certo? Então, do grupo Folha de São Paulo, do grupo Globo, o editorial marca um grupo. O artigo de opinião é de uma pessoa só, ele é individual. Outra coisa, o editorial, ele é estritamente jornalístico. Então, se aparecer lá na prova de vocês, vocês vão saber que o editorial, ele é jornalístico, certo? Então, beleza, vou voltar a compartilhar. É bom que vocês anotem essas dicas aí. Mais uma vez, não façam a prova antes de sexta. Porque sexta-feira eu concluo as minhas aulas, certo? Vamos lá. Vou ler para vocês esse editorial. Bom, diz assim, um vexame para a eternidade. João Valadares é o
O João Valadares, ele é o editor-chefe do Correio Brasiliense, e ele expõe logo na capa o que o jornal Correio Brasiliense pensa, ou pensou na época, sobre essa derrota, tá? Eu já vou dizendo que ele, apesar de assumir a primeira pessoa aí, ele representa o jornal, certo? Mais uma vez, ele é o editor-chefe, e ele usa uma linguagem até um tanto quanto poética, né? Porque ele faz umas comparações de pessoas, de escritores que gostavam muito de futebol, que já morreram, e que escreviam até sobre o tema futebol, e ele, com um verso, né, com os versos de alguns desses escritores, ele tenta explicar o inexplicável, tá? Vamos lá. Bom, vou começar a leitura. Há quem diga que o futebol explica a vida. Eu sou um deles. E se você concorda comigo, terá que admitir que ontem morremos. E não foi morte morrida, foi morte matada mesmo, meu caro João Cabral de Melo Neto. Olha aí, reparem que ele começa com o primeiro escritor. E tão dolorida que não se entende. Não morremos para sempre, é verdade, mas morremos. Aquela morte que ataca até gente não nascida, poeta. Quem nascer hoje, amanhã, depois e por muito tempo no Brasil, vai carregar nas costas o cadáver do Mineirão. A Alice nasceu em 2016 e hoje mesmo ela estava falando para mim que sente o peso nas costas do Mineirão, né, do cadáver do Mineirão. Bom, é brincadeira. Não há como fugir. O país que sempre respirou futebol encontrou ar por apenas 10 minutos. Perdemos até aquele oxigênio da indignação. Roubaram-nos até a força para cobrar alguma coisa. Não é fácil atropelar um país do tamanho do Brasil no futebol, mas ontem morremos 7 vezes. Nem um desfibrilador gigante do tamanho da nossa vergonha traria o nosso país de volta ao jogo. Mesmo nós, todos que acreditávamos, igual o Vicenzo, coitado. Ô, Vicenzo, eu senti sua dor, viu? Nos reunimos lá, achamos que o Brasil ia dar um sacode. Coitado. Fique tranquilo, Vicenzo, eu também achei. Estamos todos consternados. Ficamos por ali sem entender que aquilo era um esporte chamado futebol. O que vimos foi outra coisa. Coloquem nos livros sobre futebol mundial que em 8 de julho de 2014 o Brasil assistiu à maior aula de bola do planeta. O que se ouviu após o primeiro gol alemão é para o silêncio ensurdecedor de 1950 virar barulhinho bom. O maracanazo agora é a derrota menor. Barbosa, o goleiro que carregou o peso da cruz do sofrimento até a morte, se estivesse vivo, poderia sentir que a cruz que Júlio César vai carregar até o fim da vida é muito mais pesada. Quem diria, grande Nelson Rodrigues, você tem razão, em futebol o pior cego é o que só vê a bola. Mas nem isso conseguimos enxergar. Quando abrimos os olhos, estava 7-1. É conta de mentiroso, sim. O que aconteceu não pode ser verdade, mas é. Um país inteiro tonto, zonzo, numa roda de bobo, que nos levava sempre ao inferno. O inferno não eram os outros, o inferno somos nós. Só ontem o visitamos 7 vezes. E por lá, vamos permanecer por muito tempo. Nunca vimos numa Copa a bola ultrapassar tantas vezes aquela linha branca, que separa da maneira mais simples do mundo alegria e tristeza. Meu caro amigo Afonsinho, a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se for muito eu sou Tostão. Você precisava estar vivo, grande Armando Nogueira, para saber que ontem aprendemos o que é derrota de verdade. Se é verdade que Deus só frequenta as igrejas vazias, Nelson Rodrigues, podemos dizer que ele também não gosta de estar cheio. Não foi a maior derrota do futebol brasileiro. Assistimos incrédulos a maior derrota do esporte brasileiro. Apenas porque ontem o futebol no Brasil foi reescrito. Não adianta. Foi reescrito por uma caneta com tinta alemã. Peço desculpas,
a Goethe, o maior símbolo da literatura alemã, mas todo brasileiro aprendeu a poesia e a prosa ontem pelos pés de Miller, Close, Cross, Kedira e Shirley. Ontem, ouvi um porteiro de um prédio da Asa Norte dizer: essa é a pior seleção de todos os tempos. O menino que passava de mãos dadas com seu pai escutou e respondeu: eu não vi esta seleção, eu só vi esta seleção jogar. Mas concordo. São 100 anos de história, nunca caímos assim. Vamos ter uma centena de motivos para explicar o que ocorreu, todo mundo terá razão, mas um profeta que se preza não enxergaria uma tragédia desse tamanho para quem veste as cores verde e amarelo. Muito bem, vocês podem ver que realmente ele sentiu o golpe, né? Acusou o golpe, e o posicionamento do jornal é de total vexame. Certo? Aí vocês vão ver mais algumas. Eu vou passar meio rápido para poder voltar e interromper o compartilhamento aí. Copa das Copas, vexame dos vexames. Notícia agora. O Estado de São Paulo colocou humilhação em casa. Olha lá, o time sofre 4 gols em 6 minutos. Esse aí, eu ia para a cozinha, voltava, já tinha mais um gol da Alemanha. É impressionante. Nossa. Pessoal, vocês podem falar também, se vocês quiserem, viu? Ninguém está proibido de falar, não. Se vocês lembrarem do que vocês... O pior, senhor... Hã? O pior de tudo isso é que depois ainda foi para disputa do terceiro lugar e perdeu 3-0 para a Holanda. Perdeu para a Holanda ainda. Ficamos em quarto lugar na nossa casa. Sabe o que eu tenho a falar? Que quando tava 3-0, eu desliguei a TV, subi e fui brincar no meu apartamento com meu amigo. Ah, entendi. Aí quando eu voltei, o Brasil tava fazendo um gol. Eu falei, fez um, só que já tava 90 minutos, eu vi que tava certo. Aí, entendeu? Você fez Eu um voltei gol e na você depois do pensou, Brasil, nossa... devia ter feito isso 7 vezes. Pô, eu vi falando gol, eu falei gol, aí eu fui lá. Aí você até estranhou que não era da Alemanha, né? Tudo bem. Eu devia ter feito isso, eu devia sair e voltar 7 vezes, que aí empatava, entendeu? Não, sim. Viu? Vocês tinham quantos anos nessa época? Faz 6 anos atrás, né? Em uns 8 anos, 7, 8. 7, 8. Eu tinha uns... Acho que era... Eu tinha 8, acho. Ou 7. Um dos dois aí. Então nem deu para sofrer, porque vocês quase nem entendiam de futebol, ou deu para falar, tá louco? Não, eu não lembro. Eu fui rever o jogo ontem à noite. Eu tava vendo o jogo aí. Eu lembro claramente. Ontem passou, né, no Sport TV. Ontem não, acho que foi domingo, né? Não, eu vi no YouTube mesmo. Por quê? O que você tava procurando? Não, é porque tem um canal que ele posta um monte de jogo aleatório. Agora que não tá tendo mais nada, ele postou aí, eu assisti. Ah, entendi. Ah, beleza. Que aleatório mesmo. Então. Não, eu acho que você já estava vendo qual seria o assunto da aula de língua portuguesa e já... Ah, Isabela. É evidência. Ai, tadinha. Tá melhor, Isa? Relembrando isso aí? Ai, que dó. Bom, eu vou compartilhar um vídeo com vocês agora. Vocês deem um joinha aí se o vídeo estiver funcionando, se estiver ok, porque eu não quero parar o vídeo para não travar, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. É uma explicação sobre a diferença entre... Tem uns 5 minutos, 6. O vídeo tem mais, mas eu vou... Ah, então tá bom, Isa, beleza. Então tô bem também. Ó, o vídeo tem uns 11 minutos, mas eu vou parar nos 6 minutos, mais ou menos, que já dá para saber aí a diferença entre artigo de opinião e editorial, tá? Vocês só deem um joinha se o vídeo estiver aparecendo para vocês. Posso contar com isso aí? Nossa, eu acho que sim. Meu Deus, ninguém fala nada. Então vamos lá, vou soltar o vídeo, hein? Eu preparei algumas informações específicas. Vamos lá para o
nosso quadro para a gente dar uma olhada. Eu preparei um quadrinho aqui para a gente entender a diferença entre artigo de opinião, editorial e suas características, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar do tipo textual. Vocês vão perceber aqui que tanto o artigo de opinião como o editorial, eles têm o mesmo tipo textual, ou seja, eles têm o mesmo objetivo. Tanto o artigo de opinião como o editorial são textos dissertativos e argumentativos. O que é isso? São textos que eles vão explicar um determinado assunto e argumentar sobre ele. Eles vão apresentar uma ideia e vão tentar defender essa ideia, tentando convencer o leitor sobre alguma opinião. Até aí, tudo tranquilo, nada de diferente. Tudo que vocês estão acostumados a produzir de texto e a gigantesca maioria dos textos, eu acredito que vocês produzem aí no ensino médio e também, principalmente, para concursos, sempre são textos dissertativos e argumentativos, né? A gente muda um pouquinho quando a gente passa no enunciador, ou seja, quem é que escreve esses textos? Quem que escreve o artigo de opinião e quem que escreve também o editorial? Nessa etapa, no enunciador, a gente tem uma diferença, mas que não é tão notada assim ao longo do texto, né? Quem escreve um artigo de opinião, normalmente, é uma pessoa só. É o que nós chamamos de articulista. E o editorial, ele tem uma característica que ele representa uma ideia, uma opinião, não só de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, uma empresa, uma organização. Ou seja, o editorial, ele tem essa característica. Pessoal, tá dando para ouvir o vídeo bem aí? Faz um joinha para mim, porque senão eu tô achando que tá tudo legal. Tá bom, obrigado. Continuando, então. De representar uma ideia coletiva. Já o artigo de opinião, não. Ela é uma ideia individual apenas do cara que escreve, do articulista. Imagine vocês uma empresa de comunicação como a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ela publica normalmente 3 editoriais por edição. Então, para você reunir todo o corpo editorial, para escrever junto, em volta do computador, fica muito difícil, praticamente impossível. Aí eles reúnem a opinião, né? Ó, você vai vamos escrever um editorial sobre dengue, aborto e problema da previdência. Você vai tomar tal opinião sobre a dengue, tal sobre aborto e tal sobre a previdência. E aí um só jornalista, um só editor, vai escrever o texto, mas que vai representar a ideia de todo o grupo. Beleza? Mas a ideia do editorial é coletiva, isso é muito importante. No outro quadro, a gente vai falar de características específicas. E aí vocês vão ver o quanto que esses dois textos ainda são parecidos. Olha lá. Tanto o artigo de opinião como o editorial, eles defendem uma posição clara sobre o assunto. O objetivo deles é, como eu falei lá no início, dissertar e argumentar. Eles vão apresentar um tema e vão defender uma ideia. Vão falar sobre o aborto, por exemplo, e vão falar se eles são a favor ou contra. A diferença entra aqui nessas últimas 2 características que eu coloquei. Só que repare muito bem nessa palavra possibilidade. O artigo de opinião ele tem a possibilidade de uma adjetivação sarcástica. O que isso significa? O artigo de opinião ele pode ser mais livre. Você pega um artigo de opinião, às vezes, num blog da Veja ou da Folha de São Paulo, do UOL, vários articulistas eles são muito sarcásticos, eles podem trabalhar com ironia, só que nem todos. Então, existe uma possibilidade de você ter um pouco mais de liberdade no artigo de opinião. Do mesmo modo que existe a possibilidade da marca do enunciador aparecer. Várias vezes o artigo de opinião ele pode aparecer, por exemplo, um cara falar em primeira pessoa. Então, eu li um livro na última semana que falava sobre determinado assunto e aí ele dá isso como abertura, depois ele joga os seus argumentos.
É uma possibilidade que a gente vê no dia a dia, mas eu não recomendo vocês utilizarem em primeira pessoa nos textos de concurso de vestibular. Já vou falar sobre isso aí. Vamos falar sobre o editorial. Já falei que ele tem uma posição clara sobre o tema, só que a adjetivação, ao contrário do artigo de opinião, que é uma adjetivação mais sarcástica, que pode ser, não é que sempre seja, uma adjetivação mais sarcástica, mais irônica, o editorial é mais quadradão. Ele vai apresentar o tema, vai dar a sua opinião, vai fazer uma adjetivação, vai qualificar uma situação, por exemplo, um editorial sobre a situação política do Brasil. Normalmente, o editorial ele é mais seco. Ele dá, sim, os seus adjetivos, uma situação trágica e precisa ser melhorada. Agora, o artigo de opinião, não. O artigo de opinião, ele já vai pegar e vai falar, vai fazer ironias, vai fazer comparações. O editorial ele não tem muito esse perfil. Né? Por último, a gente tem a possibilidade da marca do anunciador. Ou seja, vários editoriais, eles utilizam a marca do anunciador para deixar claro que aquela é uma opinião sobre a empresa, não uma opinião de quem está lendo a notícia. Por exemplo, a Globo fez recentemente... Pronto. Deu para vocês pegarem aí que o editorial ele é uma opinião do grupo e que ele é um texto jornalístico? Podemos passar para as próximas explicações? Vamos lá, vou compartilhar um... Lembrando que o slide que eu vou compartilhar agora, ele não é meu, tá? Ele é de uma professora que chama Silvia, se não me engano. Depois eu vou dar os devidos créditos a ela. Bom, deixa eu só... Bom de papo não é o que fala muito, mas é o que tem o que falar, certo? Vamos escrever um editorial. Bem, deixa eu ver, vou voltar um pouquinho para pegar o nome da professora. Ó, professora Silvia Cláudia Marques Lima. E diz lá: os bons jornais e revistas do país em geral buscam a imparcialidade, evitam misturar notícia com opinião. O que é ser imparcial para vocês? É exatamente isso, você não colocar a sua opinião quando você não é necessário, quando você quer escrever um texto objetivo que vai influenciar teoricamente outras pessoas. Mas vocês acham que dá para ser toda hora, por exemplo, em um editorial, tá? 100% isento? Dá para ser o máximo possível, dá para você se esforçar para, não sei. Mas 100%, Vitinho, você acha que consegue? Ah, depende. Se se esforçar legal, dá. Dá. Então, eu acredito que não dá para ser 100% isento. Você sempre vai ter algum adjetivo ou algum advérbio que vai marcar a sua opinião. É óbvio que quem vai entender isso? Aquelas pessoas que são mais ligadas, né? Percebem melhor. Mas, por exemplo, vamos supor que não é um editorial, mas vamos falar que seja um editorial de uma revista, certo? Uma revista de cinema. E se eu falar sobre o filme Titanic, né? A minha professora de inglês falava que era Titanic, né? O Titanic. Quando ela falava isso para mim, eu falava assim: não, professora, é o Titanic. É aquele lá do barco que afundou, lembra? Zoando ela, é o Titanic. Bom, se eu falar do Titanic, e se eu falar assim, o filme Titanic, estrelado por Leonardo DiCaprio, foi um grande concorrente do Oscar, beleza. Agora, do Oscar de 1900 e sei lá quando, que era que o filme foi lançado, vamos por 1998. Agora, se eu disser assim, o maravilhoso filme Titanic, opa, já tem um quê de opinião aí, certo?
Só que para você pegar isso, esse aí foi mais escancarado. Mas tem opiniões que são embutidas, são colocadas dentro de um editorial que fica um pouquinho menos perceptível. Só que mesmo assim tem opinião. Então, assim, eu acho que 100% de isenção, a não ser que seja só uma notícia, certo? Agora, se tiver algum editorial aí, é fato que eu vou colocar opinião, né? Ainda que implicitamente. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes. Eu vou finalizar a aula dando uma... Depois eu volto, na aula que vem eu vou para a apostila e volto aqui no editorial e no artigo de opinião, só que eu quero saber de vocês. Qual é a diferença de convencimento e persuasão? Quem quer falar? Convencimento e... Desculpa, não deu ver. Qual é a diferença entre convencimento e persuasão? Ah, boa coisa. Alguém quer mandar? Não sei, calma aí, paciência. Essa pergunta. Pra mim é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa? Então vamos lá. Ó, quem aqui já passou por uma situação de querer ir em uma festa e a mãe não deixar? Ergue a mão aí. Quem queria ir em alguma festa e a mãe não deixou? Falou, não, não vai. A Mirella levantou a mão, o Matheus Lopes. Beleza. Então assim, ó. Você pode até falar assim para sua mãe, mãe, mas pode ficar tranquila, né? É na casa, sei lá, da Rafa, na casa, sei lá, da Isa, não vai acontecer nada. Eu vou me comportar, não vai ter bebida. E usar lá o seu poder de argumentação com a sua mãe. Se a sua mãe concordar com você de que não vai ter bebida, de que você vai se comportar, mas ela não deixar você ir, você até convenceu a sua mãe de que a festa vai ser uma festa boa, mas ela, mesmo assim, não deixou você ir. Agora, se você conseguir que a sua mãe mude de ideia, aí é persuasão. Entendeu, Vicenzo? Tudo bem, faz sentido. Entendeu? Se eu convenço, mas a pessoa não muda de opinião, é só o poder de convencimento. Agora, se eu consigo que a pessoa mude de opinião, converta a sua opinião, aí é persuasão. Por exemplo, eu posso falar assim para vocês, gente, o Palmeiras é melhor que o Corinthians, né? E algum corintiano fala assim, é óbvio que a maioria dos corintianos vai falar assim, que isso, professor, sai para lá, isso e aquilo. Mas se eu falar para vocês que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, e algum de vocês falarem assim, alguns corintianos falarem, ah tá, é verdade, esse momento o Palmeiras está com um time melhor, mas falar assim, não, eu vou continuar com o meu time mesmo assim, beleza. Mas agora, se eu falo para você que o Palmeiras é melhor que o Corinthians, e depois no outro dia você já está vestindo a camisa do Palmeiras, aí eu usei a persuasão. Entenderam? Esquisito isso. Hã? Esquisito isso. Esquisito o exemplo? Não exemplo. Não, exemplo tá tranquilo. Sei lá, você convence a pessoa, mas ela não muda de ideia. Sei lá. Não, sim, porque eu posso até te convencer que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Mas você fala assim, mas mesmo assim, eu convenci Calma. você... Sei lá, eu acho que 2 mais 2 é igual a 5. Aí você vai lá e fala que 2 mais 2 é 4 e me convence, mas eu não mudo de ideia. Como assim? Eu te convenço, mas eu por princípios, ou... Ah, ok, tá, tudo bem. Entendeu? Ou por princípios, ou porque por preocupação excessiva, igual no caso do primeiro exemplo lá da mãe, né? Tipo assim, tá, eu tô convencida de que lá vai ser uma festa tranquila, tá? Você já usou esses argumentos, beleza. Mas mesmo assim você não vai, que eu tô preocupada, né? Tava quase deixando, ou seja, tava quase sendo persuadida a mudar de ideia. A persuasão é quando a pessoa muda de ideia, entendeu? Faz sentido, tudo bem. Se a pessoa só se convenceu, ainda não é mudança de ideia. Por exemplo, vamos supor, vamos falar de um assunto que talvez possa ser polêmico, né? Cada um tem a sua religião, mas eu vou usar, entendam, não para
para falar sobre religião de ninguém, é só para falar um argumento que a gente usa. Por exemplo, quem é cristão, quando a pessoa vai na igreja, as pessoas falam assim, você aceita Jesus como seu salvador? Né? O pedido, né? Ou como que a gente chama, o apelo está sendo feito. A pessoa pode até se convencer, não, realmente eu preciso de Jesus, mas não se converter, entendeu, Vicenzo? E falar assim, não, mas eu vou continuar do jeito que eu estou. Você entendeu? Sim? Eu acho que sim. Então, beleza. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, um queijo. E se espirrar, saúde, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu fico muito triste quando vocês não falam nada, quando vocês não estão participando. Mesmo em sala de aula. Quem falou que eu barro vocês na hora de falar em sala de aula, isso é mentira, viu? Que eu sou um dos professores que mais fala. E aí, pessoal? A minha aula é a que dá mais vazão para vocês falarem aí, opinarem, rirem, né? Quem concorda, respira. Beleza? Então tá bom. Tamo junto? É isso aí? Faça um joinha, então. Vocês combinaram antes? Vamos deixar o professor só falando ele sozinho? É isso? Então tá bom. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tá? Uma boa próxima aula se vocês tiverem. Um bom descanso. E até sexta-feira. Fui. Tchau, professor. Obrigada. Nada, tchau. Tchau, senhor. Bye, bye. Mais uma vez para quem Tchau, fica... senhor! Tchau, Lari. Mais uma vez... Senhor. Falou, Vicenzo. Mais uma vez para quem fica aí até o final, não tem pós-créditos na live, tá? Tchau.